todos bem-vindos ao canal TV CE Ahá. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher, das perguntas 817 a 822. Na pergunta 817, são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Vejam que isso foi perguntado por Kardec na sua época e os direitos não eram iguais do homem e da mulher, né? Já prevendo todo esse desenvolvimento que deveria haver nos direitos da mulher. E os espíritos responderam: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então os espíritos dizendo que os dois, tanto o homem quanto a mulher, eles estão na Terra para progredirem, para se aperfeiçoarem, para se aprimorarem. Então eles têm os mesmos direitos perante Deus. Na pergunta 818, de onde provém a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Porque em certas regiões a mulher ainda era considerada, como ainda hoje, infelizmente, ainda é considerada a mulher inferior ao homem. E os espíritos respondem: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. Quer dizer, o homem assumiu um predomínio muito injusto e cruel sobre as mulheres. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Então o homem, ele sempre quis ter a mulher sobre o seu comando, com medo, com certeza, da sua liberdade, do que a mulher faria com a sua liberdade. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito, como sempre aconteceu na sociedade humana. Aquele que era o mais forte, ele tinha o direito sobre o mais forte, sobre o mais fraco, ele comandava a força, o mais fraco. Na pergunta 819, com que fim? Mais fraca fisicamente do que o homem e a mulher. Então, assim, por que Deus fez a mulher mais fraca que o homem? E eles respondem: para lhe determinar funções especiais, como a maternidade, por exemplo. A maternidade, ela proporciona à mulher uma condição de perpetuar a espécie humana. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes. A mulher, os trabalhos leves. A ambos, o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Então, dizendo que os diferentes trabalhos do homem e da mulher, principalmente a sua época, hoje em dia nós já vemos mulheres assumindo o comando das suas vidas, mulheres sustentando a casa, mulheres ocupando cargos que antes era exclusivamente dos homens, mas a diferença do físico ainda continua a existir, do ser humano. E essa diferença é justamente para permitir, proporcionar experiências diferentes para o espírito ao reencarnar como homem e como mulher. A fraqueza física da mulher, na pergunta 820, a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Então, por ser mais fraca fisicamente que o homem, a mulher não é colocada sob a sua dependência? E eles respondem: a força que a um sexo Deus concedeu é para que proteja o outro, não para que o escravize. Então o ser humano, enquanto ele é inferior, enquanto ainda vibra num planeta atrasado como o nosso, por exemplo, nós vemos com muita facilidade essa discrepância. O homem, por ser mais forte que a mulher fisicamente, ele abusa muitas e muitas vezes deste poder, inclusive sendo violento para com a mulher, causando danos à mulher. Mas tudo isso é para proporcionar experiências diferentes, porque a mulher, ela também vai um dia ser o homem e o homem também vai ser um dia a mulher. Então o homem também vai aprender
a passar pelas provações que uma mulher passa, assim como a mulher também vai aprender a passar pelas provações que o homem passa. Numa sociedade como a nossa, em que as profissões estão se igualando, em que as oportunidades estão se igualando, ainda prevalece muitas vezes a violência masculina sobre a mulher. E isso ainda é feito da inferioridade do ser humano, porque em planetas mais adiantados, essa diferença, essa inferioridade, essa animalidade, essa agressividade, ela não vai existir mais. Então as condições e os direitos de um e de outro vão ser respeitados. Kardec faz uma nota. Deus apropriou o organismo de cada ser às funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade, apropriada à delicadeza das funções maternais e à fragilidade dos seres confiados aos seus cuidados. Então a mulher realmente tem, de uma maneira geral, mais sensibilidade do que o homem, até para poder desenvolver as suas tarefas como mãe, muitas vezes como médium também, apesar de que muitos homens também são médiums, também estão desenvolvendo atualmente a sua sensibilidade. Graças a Deus, essas condições estão se equiparando, mas ainda existe na nossa sociedade essa diferença. Então precisamos aprender a respeitar as diferenças do outro, não usando da nossa condição para impor ao outro através da violência. Na pergunta 821, as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Então, as funções de uma mulher é tão importante quanto as funções de um homem? E eles respondem sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Então é a mulher quem vai educar o homem desde pequenininho. A mulher que vai gerar o homem e educá-lo de forma a colocar nele as noções de moral, de respeito pelo semelhante e pela própria mulher. Então ela tem uma maior importância até por ser ela quem vai gerar e educar o homem. Na pergunta 822, sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Então, se perante as leis divinas os homens são iguais, o homem e a mulher, perante as leis humanas eles também devem ser iguais? E eles respondem, o primeiro princípio de justiça é esse, não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Nos dizendo que sim, é igual, o mesmo direito que o homem tem, a mulher também tem. E nós não devemos querer desejar para o outro aquilo que nós não desejamos para nós. Na pergunta 822A, assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Então, uma legislação para ela ser justa deve ter essa igualdade entre o homem e a mulher? E eles respondem, dos direitos sim, das funções não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, os espíritos nos dizendo aquela sociedade de 1857 que o direito é igual para o homem e para a mulher. As funções são diferentes, até porque a mulher tinha uma função muito mais dependendo da casa e o homem trabalhando na rua. Então essas funções é que eles nos dizem, né? E hoje nós sabemos que está alterada essas funções da mulher e do homem. A mulher adquiriu o poder de sair de casa, adquiriu o poder de trabalhar e de fazer coisas que ela não fazia à época. E eles continuam, todo privilégio a um ou ao outro concedido é contrário à justiça. Quer dizer, privilégio é o quê? É você dar mais a um do que ao outro, seja por um ou por outro motivo. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Então, à medida que a civilização evolui,
a emancipação da mulher também se dá, também acontece. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Então, aquelas culturas que ainda pregam que a mulher é inferior, que a mulher depende exclusivamente, totalmente do marido, que a mulher não tem direitos, que a mulher não é igual ao homem. Esse tipo de pensamento, ele está se equiparando há 2, 3 mil anos atrás, num tempo em que o homem mais se assemelhava à barbárie do que ao homem civilizado. Os sexos, além disso, só existem na organização física. Então, a diferença do homem e da mulher só existe na organização física, visto que os espíritos podem encarnar em um e em outro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, é claro, um espírito uma hora reencarna como homem para aprender as funções de um homem, desenvolver aptidões e habilidades de um homem. Outra hora ele vai reencarnar como mulher para aprender os desafios que uma mulher enfrenta. Tudo isso vai proporcionar experiências diferentes, mas o espírito é um só. E o espírito é quem deve ter esse direito de igualdade, de ir, de vir, de escolher, de fazer as suas escolhas na vida. E deve essa igualdade, esse direito, essa igualdade de direito deve ser respeitada tanto nas leis materiais quanto é respeitada nas leis espirituais. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.